Meu nome é Guilherme Giorelli, sou médico nutrólogo, médico do esporte e sou coordenador da pós-graduação de nutrologia do Hospital Israelita Albert Einstein e coordenador da Nutrology Academy. A minha formação inicial foi em clínica médica e endocrinologia e eu busquei a nutrologia como uma maneira de complementar o meu entendimento sobre as doenças. A sensação que eu tinha quando trabalhava principalmente com diabetes é que eu estava chegando muito tarde para poder ajudar o paciente. Então o paciente estava usando insulina já e quando você começa a entender a doença com diabetes, você vê que a insulina ela não está tratando a causa, ela já está tratando um problema avançado no paciente. Então estudar sobre nutrologia, ou seja, entender a interação do alimento com o organismo humano, abriu muito a minha maneira de enxergar a medicina e me permitiu tratar o paciente de uma forma mais preventiva. Nutrology Academy é para quem tem interesse em aprender mais sobre nutrologia. Não é necessário ser médico nutrólogo e nem querer virar médico nutrólogo. Então a gente tem vários formatos de curso, a gente tem cursos livres e gratuitos e a gente busca chamar, tanto para os cursos quanto para as lives, médicos que não só sejam muito estudiosos e tenham um grande currículo, mas que principalmente que pratiquem. O que a gente quer é que as pessoas entendam a nutrologia, entendam a obesidade, entendam o que é a suplementação e que ao entender isso, elas possam aplicar no seu dia a dia de uma forma mais ajustada para o seu paciente. O objetivo aqui é que a gente tenha interação e através da interação vão surgindo as dúvidas e o que a gente busca aqui é transformar as dúvidas em conhecimento prático para o dia a dia. Conheci a Nutrology Academy. Foi a partir daí eu fui fazendo cursos, assistindo as lives. Com isso eu fui adquirindo segurança para poder atuar e atender meus pacientes. A cada palestrante que eu ouvia, a cada curso, a cada NutriWeek que eu participava, eu me sentia mais segura para poder usar o que eu estava aprendendo na prática clínica, ajudando não só a mim, mas os amigos e os amigos dos amigos. E aí a clientela foi crescendo e hoje em dia eu consigo trabalhar. Claro que as dúvidas sempre existem, mas a gente tenta transformar, como diz o Dr. Guilherme, as dúvidas em conhecimento. Nas aulas eles falam, às vezes falam coisas que eu nem pensei antes. Falo, caramba, isso é verdade, podia acontecer. E quando eu vou ver, uma hora acontece comigo, pronto, eu já sei o que fazer. Falam mesmo o que fazem, como fazem, o que é off-label, o que não é off-label, o que está na diretriz, o que não está, se fazem ou se não fazem. É um lugar para realmente aprender, acelerar o aprendizado. Essa discussão de casos com vocês nos traz esse fortalecimento de prescrever e fazer o uso das medicações de forma adequada. E eu acho que assim, logo no começo eu já consegui tirar muitas dúvidas, tendo as lives. Então, foi muito importante, assim, esse apoio que realmente é um diferencial, assim. A gente realmente mandar pergunta, realmente ter uma resposta, ter uma interação, discutir caso clínico. Então, foi muito proveitoso, assim, foi muito importante para dar essa segurança. Então, é bom que tem umas aulas, né, partidas num raciocínio, mas tempos reduzidos, então você consegue... teve um intervalo maior de paciente, consegue assistir uma aula menor, depois você dá continuidade de uma outra aula, tem agendado, né, as aulas que vão ser online, então você consegue também se programar com antecedência, já sai essa programação, então a gente também me organizei para participar da aula ao vivo, né, da aula ao vivo, que também deu para tirar dúvida, e posteriormente também mandei o caso clínico para uma nova discussão. Meu conhecimento, assim, cresceu em nível exponencial, que eu pude trocar ideias de pacientes, ideias de medicações, que às vezes eu ficava insegura, né, de estar passando. Então, através, né, dessa questão, essa interação com os preceptores, com a monitoria, ter aquela confiança, né, de mandar um WhatsApp, ter a resposta rápida, troca de artigos, isso, assim, acrescentou muito em questões de conhecimento. E, de repente, todo aquele conhecimento que ficou acumulado do curso começaram a surgir os pacientes e aquele conhecimento começou a ser aplicado. Assim, isso é empolgante, a gente fica querendo mais paciente, e quer aplicar tudo que a gente sabe, está aprendendo e quer saber cada vez mais, né? A gente tem a oportunidade de discutir mensalmente casos de consultório de uma forma muito próxima, tem acesso, enfim, discuto casos reais e a gente consegue de uma forma muito bacana, muito próxima, muito prática,
ter uma ajuda e dividir os casos, isso reduz, né, a nossa ansiedade, aumenta o conhecimento, é uma coisa muito bacana. Tem um histórico de perda de peso também, lá atrás. Então eu precisava ser a médica que eu nunca tive no meu tratamento de obesidade. E a partir dali eu reencontrei o Dr. Giorelli nas redes sociais, através das lives das terças-feiras, lá eu acho que em 2020, na pandemia, e reencontrei o meu professor, Dr. Paulo, né? E ali reacendeu uma chama de realmente viver daquilo, e eu realmente fui fazendo os cursos todos, e aquilo ali me deu o amparo na hora que eu mais precisei. Consegui ter umas condutas mais assertivas, né? Os tratamentos mais individualizados, tudo que eu precisava achar, um direcionamento profissional, eu achei lá no Nutrology Academy. Vocês trazem a parte prática de uma forma muito leve, muito agradável. Isso fez com que me encorajasse a usar os medicamentos, principalmente, né? Eu, como cirurgião, assim, tem que virar a chavinha na cabeça, muitas vezes, não é fácil, né? Encoraja isso, encoraja a gente a estudar, encoraja a gente a praticar um pouco mais. Aqui não parece, é uma grande família. Então você se sente muito à vontade, né? Não tem aquela pressão de alguém querer ser melhor do que o outro. Pelo contrário, aqui as pessoas são todos humildes, todo mundo aprende com todo mundo. E você tem a segurança dos professores, né? Que praticamente seguram a sua mão e te incentivam a ser melhor, a questionar. Impedância, o passo a passo, como é que você interpreta, vocês melhoraram muito a interpretação, que não é só saber os números, assim, individualizar aquela bioimpedância para cada paciente, qual é a proposta e meta para cada paciente. Acho que isso, assim, melhorou muito na minha cabeça. Vocês conseguem passar uma segurança muito grande para a gente, pela forma como vocês transmitem o conteúdo, sempre muito embasado, né? Nossa, vale a pena demais, realmente, participar desses encontros, tirar essas dúvidas, é uma coisa muito, muito, muito proveitosa. Eu tenho utilizado bastante as coisas que eu aprendo no meu consultório. Mas de viver isso, é uma troca mais ampla. Medos, de receios, de vida mesmo pessoal, é uma troca muito rica, e o contato com os professores e o contato próximo, isso que eu acho que faz todo o diferencial. Eu saio daqui com outra cabeça, com outros pensamentos, com outra ideia e principalmente com uma rede de apoio. O curso é rápido, fácil de assistir, é gostoso de assistir, você sente vontade de estar com vocês, encantada. Todo mundo deveria poder fazer isso, porque você é um ortopedista e você consegue tratar a sua paciente, você consegue ajudá-la a perder peso, você é um endócrino, você é um clínico, né? Um clínico geral, não importa. E eu vi o curso como uma opção muito boa para eu conseguir focar no meu consultório, conseguir focar nos meus projetos pessoais, porque o plantão ele destrói, né? Então assim, eu quero a minha qualidade de vida e eu quero levar isso para os meus pacientes. Bom, gente, bom dia. Muito obrigada pelo convite, pela presença de vocês. Eu vi o auditório cheio, adorei. Eu vou falar, então, hoje sobre um assunto que eu acho que é uma das perguntas que mais me fazem quando eu vou conversar com os alunos, quando eu vou conversar com outros colegas e em várias especialidades. A nutrologia não podia ser diferente, que é a menopausa e a gestação. Sem dúvida nenhuma, são duas grandes oportunidades que nós temos em termos de saúde feminina para não só combater, mas também prevenir diversas situações muito graves e que a gente tem a chance de corrigir. Então,
Para quem já viu aulas minhas, vocês sabem que eu amo esse gráfico, né? Eu acho que é uma questão de você tentar, numa consulta ou numa conversa, identificar diversos fatores em que você pode contribuir e nunca a gente pode pensar em uma pecinha só desse quebra-cabeça. Eu acho que não dá para a gente isolar uma coisa da outra. A gente não pode falar de obesidade sem pensar em câncer, sem pensar em doença cardiovascular. Se uma gestação, a gente vai ver isso exatamente nessa aula, ela pode interferir na vida da criança até a sua idade adulta. Então, assim, a gente não pode separar deficiências e excessos de uma situação e outra da mulher. Então, o que a gente tem aqui é exatamente as consequências, as comorbidades associadas ao sobrepeso e à obesidade. Eu vou passar aqui rapidamente, a gente já fala bastante disso, né, o tempo todo, mas a gente tem, então, aqui a questão da resistência insulínica é uma questão crucial na obesidade. Isso vai levar, obviamente, a um risco maior de diabetes e suas consequências. A gente não pode esquecer que a obesidade é uma doença altamente inflamatória. Então, as questões cardiovasculares relacionadas a ela também não podem ser esquecidas em prevenção e em tratamento. A gente vai ver que a questão das adipocinas, das questões inflamatórias e estímulo de hipertensão também existem na obesidade, e a gente vai ver que isso se associa muito às questões hormonais femininas, principalmente na questão da menopausa. A gente vai ver a questão do estigma da obesidade. Não é uma questão estética que a gente está discutindo. O Guilherme falou brilhantemente de manhã sobre as questões de que, assim, não é mais bonito ou mais feio, não é nada, longe, muito longe disso. É muito a questão de o que pode acontecer se você realmente não tratar, encarar a doença, a obesidade como realmente uma doença. A gente vai falar, então, sobre... Passei, né? Sobre a questão das alterações de sono que isso pode levar. A gente vai falar sobre a questão desse aumento da sobrecarga articular e os riscos associados, por exemplo, deficiência de vitamina D e metabolismo de cálcio na osteoporose. Se a gente somar isso com os fatores de menopausa, a gente vai ver que isso é muito grave. A gente não vai esquecer das questões de alterações do metabolismo e eliminação de colesterol, com as pedras na vesícula, as colicistites. E, claro, na questão do aumento do risco de câncer. E falando em câncer, eu também estava junto com o Guilherme no Congresso Europeu de Obesidade, mês passado, e a gente falou, esse aqui é um slide, inclusive, do Congresso, em que eles colocaram os principais cânceres relacionados. A obesidade, isso foi muito falado também, a obesidade ela é a segunda causa mais frequente de câncer, ela só perde por tabagismo. E se a gente pensar que a gente vai lá, Outubro Rosa, fala de mamografia como prevenção secundária, detecção precoce do câncer de mama, como é que a gente não pensa na obesidade como a principal causa, então? Então, assim, a gente vai ver que aqui o câncer de mama, intestino e endométrio, que é o útero aqui, eles colocam como as principais consequências da obesidade em termos de câncer. Então, vamos prevenir. E se a gente faz mamografia a partir dos 40 ou 50 anos, dependendo da situação, se a gente faz uma ultrassom transvaginal para ver se a gente pode dar ou não reposição hormonal da menopausa, que tal a gente combater a obesidade junto? Então, aqui entra o tema da aula, que é a relação da obesidade com a menopausa. Então, vamos falar um pouquinho sobre as questões que alteram nessa fase de climatério e menopausa da mulher. Então, a gente tem que os hormônios, principalmente o estrogênio, vão ter quedas durante o período do climatério, que a gente coloca aqui nesse quadrinho mais cinza, que não sei se está aparecendo direito, mais ou menos, né? Enfim, nos 2 anos antes e nos 2 anos posteriores à última menstruação, que é caracterizada como menopausa em si. E a gente vai ver que isso daí não é linear. O estrogênio ele cai, aí volta a funcionar, mas não volta 100%. Aí ele cai mais um pouco, então fica essa oscilação e, claro, numa descendente. A testosterona, por outro lado, ela também vai caindo, mas é uma forma um pouco mais linear. Então, muitas das consequências desse período são o quê? A deficiência relativa de estrogênio em relação à testosterona. Não é que ela não caiu, mas ela caiu mais lentamente e as consequências do padrão cardiovascular, do padrão de gordura corporal, vão sendo um padrão um pouco mais para o lado masculino. E com isso, é claro, as consequências também vão acontecer. Então, a composição corporal da menopausa, sem dúvida nenhuma, é o que muitas vezes traz a paciente ao consultório. E também é uma das consequências que a gente pode combater. Então, se a gente tem, por exemplo, um aumento de gordura visceral nesse período, antes da menopausa, no MENACNE, a gente tem 5 a 8%
por conta da proteção estrogênica, de gordura visceral. Isso passa a ser 15% a 20% no período pós-menopausa. Depois, entre 40 e 55 anos, essa é uma queixa frequentíssima no consultório, acho que todo mundo aqui já viu, a gente vai aumentando o peso. A partir dos 40 anos, ou seja, bem antes da média de menopausa, que é 48, a gente já começa a ganhar peso, numa média de 2 quilos a cada 3 anos, ou seja, pouco mais de meio quilo por ano. E é quase que inexorável. Você pode fazer mais esforços, claro, mas a gente tem uma dificuldade muito maior de perder peso como mulheres a partir dos 40 anos. E se eu tiro o ovário de uma mulher, você tem uma menopausa cirúrgica, é muito mais rápida essa queda hormonal. E quanto mais rápida, pior é meu risco de aumentar esse peso, e a obesidade aparece com muito mais frequência. É 5 vezes maior o risco de obesidade severa em mulheres oforectomizadas. E a questão também da produção ectópica, a conversão periférica de estrogênio no tecido celular subcutâneo, ou seja, mulheres obesas têm uma produção excessiva de estrogênio. Esse estrogênio vai aumentar o risco, por exemplo, do câncer de mama e de endométrio, que a gente já viu no slide passado. Então, também é outro que a gente tem que pensar na hora de tratar. Outra consequência da menopausa é a questão da perda de massa muscular. Né? Uma coisa que, claro, depende aqui, esse gráfico mostra diversas etnias, é um estudo americano, entre caucasianas, que é onde está a flechinha vermelha, um pouco mais para cima começa a massa magra das afro-americanas, e o pontilhado mais baixo seria de origem asiática. Mas todas elas vão evoluir com uma perda de massa magra ao longo da idade. Essa linha vertical é a linha que a gente está vendo da menopausa. E fazendo reposição hormonal, isso desacelera, mas também acontece, é inexorável o risco da gente perder massa magra ao longo da idade. Então, se eu somar isso a uma obesidade sarcopênica, o meu risco vai aumentar significativamente. Exatamente assim que acontece a composição corporal na época do climatério. Se a gente pegar esses 4 anos aí, 2 pré e 2 pós-menopausa, a gente vai ver que a composição corporal muda muito. Não é só o peso. O que a gente vê aqui, por exemplo, nessa festinha vermelha, é a balança em si. Então, eu realmente aumento o índice de massa corpórea nesse período, numa intensidade maior nesses 4 anos, depois evolui com um pouquinho mais estável esse peso, mas aumenta ainda um pouquinho. Só que é muito pior na composição corporal. Essa flecha preta aqui mostra, por exemplo, a evolução da gordura corporal. O que eu tenho é que, depois dessa fase, eu aumento em média de 3% a 6% minha gordura corporal. E minha massa magra cai. Ela cai em uma média de 0,5% a 1,9%. Então, a balança nem sempre reflete aquilo que, de fato, está acontecendo. Por isso, então, muitas vezes, a importância da bioimpedância para esse acompanhamento da balança, que eu não estou vendo aqui, mas eu estou vendo aqui a gordura corporal aumentar. Também há diferenças na questão de controle de apetite. O estrogênio tem influência, tem receptor cerebral para estímulo de apetite hedônico e apetite homeostático. Então, o estradiol vai lá e estimula neurônios de saciedade, liberando nos neurônios da PONC, para a questão de controle do apetite e de busca de alimentos. E ele inibe a grelina e os receptores de neuropeptídeo Y cerebrais. Então, ele sim tem controle. Com a queda do estradiol na época da perimenopausa, também vou ter dificuldade de controle alimentar muitas vezes. Então, imagine isso também somado às questões da obesidade. Então, aqui é a influência hormonal do estradiol nos 2 tipos, vamos dizer assim, de controle de apetite. Então, o estradiol ele vai atuar no apetite homeostático central, melhorando a questão da ingestão alimentar e o gasto energético. Ele também vai fazer com que haja mudanças nessa gordura corporal, como eu já falei. E também na função e no tamanho dos adipócitos, redistribuição de gordura corporal. Então, eu tenho um risco aumentado de deficiência de células beta, ou seja, um risco maior de diabetes pela própria queda do estradiol. Tá? E na questão do apetite hedônico, eles têm uma questão, tanto desde a infância até a idade adulta, o estradiol ele influencia na questão de busca de alimentos hiperpalatáveis, do prazer alimentar. Ele também tem um controle sobre a questão de busca ativa de alimentos de recompensa. Então, se eu tiver um controle desse apetite pela questão hormonal, sem dúvida nenhuma, eu também vou ter resultados em relação à perda de peso ou ao controle do risco de obesidade. Então, o que acontece na questão do peso e dessa questão de distribuição de gordura corporal? É claro que eu tenho fatores genéticos, como etnia, predisposição, fatores epigenéticos, né, que é aquela questão de influenciar, não no DNA em si, mas na sua expressão, os fatores externos a ele. A gente tem fatores hormonais envolvidos, como eu comentei, o hipogonadismo secundário e a questão do hiperandrogenismo relativo, que eu também comentei, e a própria queda na SHBG. A proteína SHBG caindo, ela vai liberar estradiol e testosterona na circulação. Eles dois têm afinidade por ela.
A gente vai ter fatores exógenos, né, de estilo de vida também. Então, a gente tem nutrição inadequada, a gente sabe quantas coisas, dificuldades que nós temos em relação a isso. A gente tem a questão do sedentarismo, a gente tem a questão de medicamentos, corticoterapia, insulinoterapia. Muitos antidepressivos aumentam o peso, a gente tem, obviamente, controle sobre isso, mas a gente tem, muitas vezes, dificuldade nessa escolha. Anticoncepcionais de alta dosagem, por exemplo, podem, de fato, aumentar peso. Então, também, às vezes, a gente tem um certo cuidado, eventualmente até falar com colegas, mas de trocar medicações para esse controle. E, claro, isso vai levar a um aumento de peso, aumento da redistribuição de gordura corporal, diminuir massa livre de gordura, que são as consequências que eu comentei da menopausa. Mas vocês já viram isso em algum outro lugar? Na obesidade. Né? Então, a gente tem, muitas vezes, somatória de fatores que a obesidade vai piorar, não só sintomas, mas riscos dessa fase da menopausa. E o que eu posso fazer a respeito? A atividade física é uma delas. Né? A atividade física diminui em 25% o risco de câncer de mama, com ou sem menopausa envolvida. A gente tem, com essa atividade física, uma diminuição do estradiol livre. O que é o estradiol livre? Ele é exatamente aquela que é a produção ectópica que eu comentei anteriormente, desse estradiol, conversão periférica, e o aumento dessa HBG. O exercício estimula essa HBG a subir. Se ela sobe, diminui o estradiol livre, diminui outros riscos cardiovasculares, inclusive do câncer de mama aqui agora. Então, o que a gente pode associar em relação às comorbidades na menopausa? A hipertensão é uma delas. A hipertensão em mulheres em pessoas abaixo de 45 anos, predomina em homens. Ela se iguala até 65 anos, entre homens e mulheres, e por conta da menopausa, a gente vai ter um risco maior a partir de 65 anos, inclusive em relação aos homens. E 60% das mulheres americanas, acima de 65 anos, são hipertensas. A terapia hormonal pode influenciar. Então, se mulheres não são hipertensas, eu dou a terapia hormonal por via oral, eu não mudo a pressão, mas mesmo aquelas que não são hipertensas, se fizerem reposição transdérmica, podem ter tendência a diminuir o risco de hipertensão e a própria PA absoluta em si. As hipertensas, tanto faz, não é isso que eu vou tratar a hipertensão dela. E eu posso também escolher diferentes progestágenos. Dorospirenona, por exemplo, eu tenho um leve efeito diurético. Então, uma das reposições hormonais da menopausa envolve a dorospirenona por via oral. Outras, por exemplo, podem, derivados principalmente da 19-nortesto, eu posso ter um risco aumentado. Elas têm um efeito androgênico maior, eu posso piorar a hipertensão. Então, nisso, eu já vou também escolhendo, paciente por paciente, qual é o tipo de reposição hormonal que eu posso fazer. Outro fator de risco também em relação à menopausa é a diabetes. Né? Então, a diabetes, a partir dos 50 anos, as mulheres predominam em relação aos homens na incidência. A testosterona tem efeitos opostos entre homens e mulheres. A reposição, principalmente de testosterona, ela melhora muitas vezes o risco de diabetes no homem, mas na mulher ela piora. Não se sabe os exatos mecanismos fisiopatológicos para isso, mas parece que está relacionado à queda de SHBG. Então, quando a gente falou do exercício, aqui é o efeito oposto. Eu dar testosterona para uma mulher, eu posso diminuir a SHBG, e a sensibilidade insulínica também é efeito oposto em relação ao homem. Então, cuidado também nessa reposição. É claro que tem indicações, mas a gente tem que tomar um certo cuidado em relação a outros riscos. Na menopausa, isso é natural, o aumento da glicemia de jejum e a resistência insulínica também. Tá? Provavelmente por aquele efeito de testosterona em relação ao estradiol que acontece nessa fase. A reposição hormonal, ela tem um efeito, sendo elas diabéticas ou não, sobre a glicemia de jejum e a resistência insulínica. A questão da doença cardiovascular, então, está relacionada ao perfil hormonal dessa mulher. Então, o estrogênio é um protetor cardiovascular, ele aumenta o HDL, ele aumenta o óxido nítrico endotelial, então, vasodilatação, e o controle da produção de ECA também é relacionado ao estradiol. A testosterona, por outro lado, ela vai ter um aumento da vasoconstrição, um aumento de produção de citocinas, como o tromboxane, que vão fazer com que haja maior agregação plaquetária, vai aumentar a LDL e, como eu comentei anteriormente, aumento da resistência insulínica em mulheres. Então, de novo, a questão do equilíbrio hormonal relacionado aos riscos cardiovasculares. E a obesidade, por sua vez, também tem muita relação com isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, 65% das mulheres entre 40 e 65 anos estão em níveis de obesidade. O Brasil não é muito pior, não, muito melhor, não. 74% acima dos 65 anos. Então, é assustadora a prevalência, a incidência de obesidade na população mundial, eu diria.
E a síndrome metabólica, 31 a 55% das mulheres após a menopausa. Então, também é assustador a prevalência de... obrigada pelo volume. Na perimenopausa, essa síndrome metabólica e o nível de triglicerídeos aumenta significativamente e rápido, depois estabiliza da mesma forma que a questão da composição corporal, diminui HDL, depois isso daí é um pouco mais tranquilo, mas mesmo assim é uma coisa progressiva. Se eu fizer a questão de avaliação de risco cardiovascular, na pré-menopausa, estradiol protegendo, é menor o risco das mulheres. Quando elas passam o período da menopausa, elas praticamente se igualam aos homens nesse risco. A terapia hormonal oral, ela pode aumentar a oxidação de gordura, diminuir a oxidação de gordura e aumentar o peso. A transdérmica não tem esse efeito. Então, se eu tiver condições de repor hormônio e tiver condições de fazer isso por via transdérmica, de forma geral, ela tem um resultado um pouco mais interessante em relação ao peso. Óbvio que eu tenho indicações, contraindicações e cuidados para isso, tá? Bom, e questão também, a gente tem que controlar a obesidade. A obesidade é doença crônica, progressiva e recidivante, como o Guilherme já falou. Então, assim, a gente tem que saber que o target de peso de um obeso é mais alto do que o target de peso de uma pessoa que sempre viveu magra. Então, essa tendência entre hormônios orexígenos e anorexia, entre controle de peso corporal, ela vai acontecer. Então, a gente vai ter que prestar atenção, porque o hormônio vai só piorar. Então, tomar cuidado com essa fase, porque a tendência vai ser, se ela já tinha um controle anterior de obesidade, isso daí recidivar depois. Bom, outra situação, então, importante é a questão da gestação, né? Outra fase importante em que você vai ter uma dieta balanceada, controle de micronutrientes, como a Juliana vai falar daqui a pouco. A gente vai ter o ganho de peso corporal sendo avaliado e a questão de estilo de vida, isso vai influenciar na epigenética da criança. Essa epigenética vai fazer com que haja efeitos que eu posso fazer sobre a mulher durante sua gestação que vão interferir na vida adulta daquele concepto. A gente vai ter uma programação metabólica. A gente sabe que mulheres diabéticas ou com ganho de peso excessivo na gestação pioram o risco de obesidade e resistência insulínica naquela criança aos 16 anos de idade. Então, tem estudos sobre isso, eu vou mostrar alguns deles, que vão interferir. Então, é onde eu vou fazer, né, minha maior intervenção. E é uma grande oportunidade, a mulher está muito mais aberta para essas mudanças. É tão importante isso, que isso daqui é um artigo do ano passado, no New England, que falou exatamente sobre isso, obesidade na gestação. E eles mostram diversos fatores importantes. Obesidade sendo uma doença inflamatória, uma doença que está relacionada bastante em relação à resistência insulínica, ela vai ter consequências. Então, vai ter consequências tanto na própria gestação quanto no parto. Por exemplo, como superfertilidade. Tem vários estudos em que há maior risco de perda gestacional, dificuldade para engravidar, alterações de hipertensão, depressão pós-parto, diabetes gestacional, dificuldade de trabalho de parto, etc. A gente tem resultados perinatais também diferentes. A gente tem aumento do risco de macrosomia fetal, a gente tem risco de malformações congênitas, provavelmente por deficiências de micronutrientes, que a Ju vai abordar. A gente vai ter óbito intrauterino com maior frequência nas mulheres obesas. A gente vai ter a questão da... Aí. Eu estou vendo duas telas aqui. Então, a gente tem a questão de resultados pós-parto diferentes. A gente tem aumento do risco de infecção pós-parto, a gente tem o risco de hemorragia pós-parto e de outras consequências. A gente vai ter retenção do peso. A gente tem o risco maior de obesidade em mulheres que têm múltiplas gestações e o ganho de peso é excessivo nelas. A gente vai ter o risco de alterações metabólicas de triglicérides, diabetes tipo 2, o diabetes gestacional da mesma forma, ao longo de toda a sua vida. E a gente vai ter também outras consequências. O mesmo estudo mostra o risco de diferentes coisas. A gente tem, por exemplo, um risco aumentado de 30% em abortamento. A gente tem um risco de 3 vezes maior de pré-eclâmpsia, diabetes gestacional e de infecção pós-parto. É 3 vezes maior na mulher obesa. A gente tem 2 vezes maior, mais de 2 vezes em alguns casos, macrosomia fetal e grande para a idade gestacional e a falência no trabalho de parto evoluindo para uma cesárea de emergência. Então, só porque a mulher é obesa durante esse período gestacional, fora as outras coisas. Então, assim, é 3 vezes maior, 2 vezes maior o risco, é um absurdo, né? Se eu tiver condição de controlar isso, seria muito melhor. Só que isso é um desafio,
né, a FIGO, né, Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, em 2022, ela também publicou um artigo relacionando as principais consequências da obesidade na gestação. E é um desafio realmente. Eles até discutem se vale, por exemplo, fazer um tratamento de fertilização, de reprodução humana em mulheres obesas. Em vários países eles não fazem. E por que isso acontece? Porque o tecido adiposo ele vai ter a produção de citocinas, como a adipocina, que vai levar à superfertilidade, como eu já comentei. Vai piorar a síndrome dos ovários policísticos, é uma coisa de retroalimentação positiva. A gente vai fazer com que a adiponectina aumente o risco de diabetes, tanto gestacional como diabetes futuro. E a falha na implantação embrionária também acontece nessas mulheres. Ela afeta a obesidade o fluido folicular, ou seja, uma foliculogênese inadequada leva também a dificuldades ovulatórias e a subfertilidade. Também vai ter o risco de causas masculinas da obesidade, como oligospermia e azospermia, relacionados à resistência insulínica e obesidade. E eles falam em relação ao estigma e tal, mas aqui eu queria destacar, os custos de uma reprodução assistida para mulheres obesas é maior, talvez pela própria medicação, que precisa de uma dose um pouco mais alta, mas pelos resultados também. Mulheres obesas têm menos recém-nascidos vivos em relação a mulheres de peso normal. Então, como eu falei, isso chega a ser impacto econômico tão grande que alguns países eles não fazem, se a mulher tiver um índice de massa corpórea acima de 30. Tá? Eles não fazem reprodução assistida. Então, qual seria o ganho de peso ideal na gestação? Isso daqui é a recomendação da OMS, o Institute of Medicine americano também corrobora isso. Nas mulheres que já estão em sobrepeso, o ganho de peso total na gestação para gestações únicas é de 7 a 11 quilos, um pouco mais, bem mais, nas mulheres com gestações múltiplas. E nas obesas, índice de massa corpórea acima de 30, é de 5 a 9 quilos. Tá? Então, é uma diferença bem grande em relação à mulher de peso normal. Só que será que é isso que elas têm quando elas desejam engravidar? Esse aqui também é um estudo recente, pré-pandemia, o que é mais assustador, vocês vão ver por quê. Esse aqui foram mulheres australianas, cerca de 300 mulheres australianas que estavam pensando em engravidar ou tinham menos de 5 anos de desejo de concepção. 39% delas estavam em sobrepeso ou obesidade, isso antes da pandemia, né? E 54% delas tinham ganho peso no último ano. Elas estavam querendo engravidar e estavam engordando. 90% não estavam fazendo um planejamento familiar adequado. E 17% daquelas mulheres acima de 25 anos não tinham feito um Papa Nicolau. Então, quanto dessas mulheres a gente não poderia abordar em termos de várias situações de saúde, prevenindo consequências não só para ela, mas também para essa criança. E as tentantes, ou seja, mulheres que já estavam de fato tentando engravidar, 47% procuraram serviço de saúde. A outra metade das australianas, que tem médico de família, né, é gratuito para eles isso, nem procuraram serviço. Receberam, né, que aquelas que procuraram, 81% receberam suplementação. Mas ninguém falou de 7% delas que ainda estavam fumando. Então, a gente vê quantas oportunidades que a gente tem de tratar uma mulher quando ela está ainda pensando em engravidar. Isso vai ter 2 vidas envolvidas. Aí a questão de o que a gente pode fazer, então, em relação a mulheres que têm um risco aumentado de diabetes, ou seja, o que eu posso intervir em estilo de vida que eu vou melhorar o risco dela não desenvolver diabetes gestacional. Então, os principais fatores de risco são a obesidade antes da gestação e o ganho excessivo de peso durante a mesma, eu vou também interferir como nutróloga. Eu vou ter uma chance nas mulheres com obesidade ou sobrepeso de fazer um controle dietético adequado, tirá-la do sedentarismo ao mesmo tempo. Isso vai diminuir pela metade, ou menos até, né? Cai em 40%, 60% o risco dela de desenvolver diabetes gestacional. Alguns estudos, claro, não têm significância clínica, mas só da gente saber que existe essa chance, é uma coisa que não vai fazer mal absolutamente nenhum, é uma chance boa de controlar o índice glicêmico, orientar a dieta dessa paciente e controlar seu risco de um monte de outras coisas, entre elas o diabetes. Então, melhorar o estilo de vida delas vai ter influência, de novo, sobre ela e sobre essa criança. Também temos que lembrar que é muito frequente a questão da cirurgia bariátrica, ela vem aumentando em utilização. E são normalmente mulheres jovens que têm desejo de concepção futura. E muda completamente o acompanhamento dessas mulheres. Então, a gente vai ter, por exemplo, as suplementações de uma maneira diferente. O ferro é uma delas. Quando eu mando entre 30 e 40 miligramas de ferro elementar numa mulher sem cirurgia bariátrica prévia, eu tenho que levar 100 a 200 miligramas por dia numa mulher com cirurgia.
O cálcio, vitamina D, da mesma forma, né? Vitamina D, eu dou 800 unidades como recomendado para uma mulher sem cirurgia e aumento isso para chegar até 4.000 unidades por dia ou tenho que trocar pelo cálcio ferdiol muitas vezes. A gente tem uma ingesta de cálcio recomendada na forma de citrato, que é muito maior do que 1.000 miligramas, que é pela idade na mulher sem cirurgia. Eu aumento para 1.500 na forma de citrato, obrigatoriamente, quando é uma mulher que foi submetida à cirurgia. Vitamina B12, da mesma forma, olha a diferença que dá entre mulheres com e sem cirurgia anterior. Ácido fólico, da mesma forma, e quantas coisas a gente fala de ácido fólico e vitamina B12 relacionadas a risco. O zinco também é mais necessário em doses mais altas quando a gente está suplementando mulher com cirurgia. Magnésio, da mesma forma. Então, de novo, é prestar atenção e tentar encontrar as peças do quebra-cabeça que vão ter que se encaixar para que eu atinja o meu objetivo, que eu previna doenças, não só naquela mulher como na outra, e em diferentes fases eu consiga uma sobrevida e uma qualidade de vida ainda melhor. Então, a obesidade, de novo, se soma a diversas situações da vida da mulher que vão ter uma grande diferença. Esses dois são os... Travou. Um dia vocês conseguem. Boa tarde a todos. Bom dia, na verdade, né? Quase boa tarde, quase na hora do almoço. Primeiro, eu queria agradecer o convite do Dr. Guilherme. Realmente é uma honra estar aqui. Queria agradecer minhas colegas de mesa, que são minhas inspirações. É realmente muita gratidão estar aqui com vocês. E então, coube a mim falar sobre suplementação na gestante, que é um assunto que eu adoro, mas que eu sei que gera muitas dúvidas entre os colegas. E eu espero que no final desses 30 minutos eu consiga deixar vocês um pouquinho mais tranquilos quando vocês se depararem com uma gestante no consultório de vocês. Bom, já fui apresentada, né? Vou começar perguntando, então, por que é importante a gente fazer essa suplementação? A gestação, apesar dela ser uma condição fisiológica, ela requer uma demanda aumentada de nutrientes para esse organismo materno. Então, a gente sabe que tem um aumento de calorias, um aumento de macronutrientes, que muitas vezes eles não vão ser conseguidos através da alimentação. A gente ainda tem algumas situações importantes, por exemplo, mulheres com doenças autoimunes que usam corticoide durante a gestação, que precisam de uma suplementação de cálcio. Temos as gestantes vegetarianas, veganas, cada vez mais frequente, né, que precisam realmente de uma atenção. Então, eu trago aqui para vocês, né, trabalhos nesse assunto que realmente gera bastante dúvida, que a maioria mostra que não há nenhum risco para essa gestante que faz a dieta vegetariana, desde que ela seja muito bem acompanhada, muito bem assistida. Tá? Eu coloco aqui para vocês esse piso F3C, que são os principais nutrientes deficientes diante de uma dieta vegetariana, não só na gestante, mas de qualquer paciente vegetariano. O que seria esse piso F3C? Na verdade, é um mnemônico criado pela doutora Juliana Machado, criadora do Movimento 2%, quem não conhece vai conhecer com certeza, que ela criou para ajudar realmente a gente direcionar e ter uma atenção maior nesses pacientes. Que seria a proteína, iodo, o zinco, o ômega, né, por conta do DH, ferro, cálcio, colecalciferol e cobalamina. Bom, a gente viu, então, que a suplementação é importante para melhorar a saúde melhorar a saúde materna, o controle de doenças dessa gestação, mas ele também é muito importante, como a doutora Alessandra falou, para a saúde fetal. Então, o status de nutriente da mãe, ela vai refletir em como essa criança vai crescer, em como essa criança vai desenvolver. Então, a gente consegue aqui ver nesse gráfico como o zinco, cálcio, ferro vai interferir nesse crescimento. Então, causar uma restrição, podendo ter alteração renal, alteração pancreática, alteração da composição corporal, e que tudo isso vai gerar um aumento do risco de doenças cardiometabólicas na adolescência, na idade adulta, que a gente está vendo cada vez mais frequente. Então, na gestação, e ainda digo melhor, na pré-gestação, que isso realmente faz diferença na vida dessa criança.
Bom, então qual seria a ingestão diária recomendada de nutrientes nessa fase? Bom, eu trago aqui uma tabela bastante atualizada das principais recomendações. No primeiro tabelinha a gente tem a concentração das vitaminas, e ele aqui separa de acordo com a faixa etária dessa gestante. Então, na primeira, as vitaminas, em segundo, os minerais, e por último ali, a quantidade de ácidos graxos poliinsaturados e os macronutrientes. Todos são importantes, todos. Eu falaria de todos aqui, mas pelo tempo curto eu acabei selecionando alguns de extrema relevância, mas eu sugiro que vocês deem uma olhada, passem por alguns artigos, porque realmente vale a pena ter esse conhecimento. Então, eu vou começar falando um pouquinho do ferro. Ele é vital, né, para diversos processos aí no nosso organismo, principalmente para a síntese do grupamento proteico M. A sua deficiência é a principal causa de anemia na gestação, uma causa muito frequente que tem muitas complicações para essa criança. Pode levar também à restrição de crescimento intrauterino, um parto prematuro, baixo peso ao nascer, e tem consequência para as duas partes, obviamente, aumentando a mortalidade. Bom, as principais causas de anemia por deficiência de ferro na gestação é a alimentação inadequada, primeira causa, seguido do não uso de ferro profilático, que eu vou falar já para vocês, complicações nutricionais, e também não podemos esquecer das parasitoses, né? É um assunto bastante importante, principalmente em alguns públicos específicos, mas que é uma grande causa de anemia. E se a gente acaba fazendo a reposição, tratando adequadamente, e não lembra desse ponto, e isso acaba também prejudicando a evolução. Bom, tamanha importância do ferro, que desde 2013 o Ministério da Saúde preconiza o Programa Nacional de Suplementação de Ferro. Teve uma atualização agora em 2022, que ele recomenda que todas as gestantes, mulheres no pós-parto, que também é muito importante, ou pós-aborto, elas devam receber 40 miligramas de ferro elementar diariamente após a confirmação da gestação, até o final, né? Na verdade, seria até o 3º mês pós-parto ou pós-aborto. Não é o foco da aula, mas eu só quis trazer para vocês que, se essa gestante, por acaso, tiver uma deficiência de ferro ou uma anemia comprovada, a dose terapêutica ela muda. E aqui são os principais sais ferrosos que a gente utiliza no tratamento. Lembrando que também na refratariedade, a gente acaba lançando mão também do tratamento parenteral. Mas é tudo que é bom, mas não é por isso que a gente pode dar à vontade. Apesar dele ser essencial para muitos processos, ele pode gerar radicais livres e isso também causar consequências, como risco cardiovascular, dermatoses, enfim. Então, tem que ter cautela com a dosagem excessiva do ferro. Bom, passando para o zinco, eu quis trazê-lo, porque é muito comum no nosso consultório as mulheres em idade fértil terem deficiência, mesmo que leve ou moderada, assintomática ou sintomática, desse mineral, já que ele o metabolismo dele interage com muitos outros nutrientes. Trago aqui essa tabelinha só para vocês verem a quantidade de fatores que interferem na absorção do zinco, e por isso a gente tem que ter um pouquinho mais de cautela. Então, a proteína, por conta da caseína, pacientes que têm esteatorreia, eles têm um aumento de zinco nas fezes, o cobre, porque eles competem pelo mesmo mecanismo de absorção, o ferro, então a gente está falando aqui que é importante a gente suplementar, mas se a gente suplementa e não olha para o zinco, isso também tem problema. Vitamina A, quando tem uma deficiência grave, também interfere na sua absorção. O ácido fólico, né, o folato, e também dietas ricas em alimentos integrais e fitatos, por conta dessa diminuição, da diminuição da absorção. Bom, o zinco, uma das características dele é que ele tem uma distribuição uniforme no organismo. Então, ele tem muitas funções. No início da vida, ele é importante para a visão, principalmente para a retina. É importante na imunidade. Então, ele participa do crescimento das funções das células T e B. Então, na deficiência, elas são afetadas. Participa da neurotransmissão, do crescimento fetal. Aqui tem trabalhos que mostram que essa proliferação celular ela é bastante prejudicada na ausência de zinco e também no transporte de íons. Consequentemente, a sua deficiência ela vai levar várias alterações, principalmente num período onde esse metabolismo tem um aumento, né, que seria a gestação. E
A demanda, né, à medida que essa gestação vai avançando, então, principalmente a partir do 24ª semana, a demanda de ferro acaba aumentando bastante, chegando no último trimestre até a transferência de 1,5 miligramas por quilo de zinco todos os dias, né? Então, é uma quantidade bastante significativa. Então, como eu falei, uma importância aqui. Se a paciente tem uma dieta rica em alimentos integrais, em fitatos, se ela não deveria, né? Mas se ela consome álcool, se ela fuma, ou se ela tem alguma infecção ou algum trauma, essa diminuição da concentração, ela vai diminuir essa disponibilidade para o feto. E nessas gestantes, ao contrário da suplementação de 11 miligramas, que seria a indicação diária, a gente passa a suplementar 25 miligramas dia, tá? Então, isso é uma observação bastante importante. Bom, por sorte, graças a Deus, a deficiência de zinco no feto, ela só é observada se a mãe tem uma deficiência grave. E quando isso acontece, a principal característica são erupções cutâneas, que o bebê já começa desde o nascimento a apresentar e vai progredindo com o passar dos dias, mas também ela é reversível assim que faz a suplementação, mas também tem alterações graves, então retardo no crescimento, enterocolite necrotizante, uma situação bastante grave, até danos irreversíveis, né, como dano neurológico, retinopatia, alterações pulmonares e infecções que vão aumentar também a mortalidade. Bom, passando para o cálcio, é importante para a formação de ossos, dentes, todo mundo já sabe das funções. Ele tem uma tendência a ter uma deficiência, porque essa gestante come menos, porque ela tem uma alta demanda e também porque muitas vezes elas têm deficiência de vitamina D não tratada e isso também interfere na absorção. A sua deficiência pode cursar com pré-eclâmpsia e eclâmpsia, uma situação extremamente grave, há um parto prematuro. A indicação das gestantes de recomendação diária varia de 1.000 a 1.300 miligramas, com o adendo de que isso também tem que ser levado em conta o cálcio da alimentação. Então, não é a gente suplementar o cálcio à parte, tem que observar a alimentação daquela paciente. Então, por exemplo, pacientes que não consomem leite, derivados, é uma paciente que a gente tem que ter uma maior atenção. Eu coloco aqui um asterisco nos polivitamínicos, por quê? Ou eles não têm cálcio na composição, e eu falo aqueles polivitamínicos industrializados, ou eles não têm cálcio na composição, porque o cálcio também interfere com outros nutrientes, ou eles têm uma quantidade baixa. E aí, quando essa gestante ela não consome o cálcio suficiente da dieta, aí a gente tem que lançar a mão da suplementação, que pode ser feito com carbonato ou com citrato de cálcio. Bom, vitamina D, também diversas funções aí para o nosso corpo, na gestante não seria diferente. Homeostase do cálcio, como eu mencionei, imunomoduladora, e a sua deficiência pode levar ao abortamento, à pré-eclâmpsia, à diabetes gestacional, parto prematuro e também consequências pós-parto, né, como a depressão. A gente já sabe que o humor já não está muito bom. Ainda se a gente tem alguns facilitadores aí de piora, realmente a situação não vai. Bom, aqui eu trago essa tabela mostrando a variabilidade que a gente tem de recomendação entre as diferentes localidades na dose de prevenção de deficiência de vitamina D. Tá? De mais recente, eu trago para vocês esse consenso europeu, que foi publicado ano passado, e onde uma das orientações é que tentantes, né, mulheres que planejam engravidar, ou gestantes durante toda a sua gestação, e lactantes também durante toda a lactação, elas devem receber uma suplementação diária de 800 a 2.000 unidades de colecalciferol. Isso de ingestão diária recomendada. Se houver deficiência, aí o tratamento muda. O folato, também bastante importante, baixas concentrações, aí a principal causa no aumento do risco de defeito do tubo neural. Ele também aumenta a homocisteína, consequentemente pode levar ao abortamento, baixo peso ao nascer, parto prematuro e ao descolamento prematuro de placenta. Eu coloquei aqui o Programa Nacional de Suplementação de Ferro porque ele também entra nas indicações do Ministério da Saúde. Então, eles recomendam que mulheres que planejam engravidar ou que estão no período fértil com possibilidade de engravidar, né, que não tenham método contraceptivo, devam receber 400 microgramas dias, e aquelas que têm o maior risco de desenvolver
o feto com o defeito do tubo neural deve passar para essa dose para 5.000 microgramas dia. Em todos os casos, a suplementação ela deve começar o mais precocemente possível. Eles preconizam aí pelo menos 30 dias antes da concepção e que se mantenha pelo menos até as primeiras 12ª semana de gestação, que geralmente é quando entram os polivitamínicos. Bom, só um adendo em relação à suplementação, lembrar que o ácido fólico ele é a forma sintética da vitamina, então, quando administrado, ele precisa passar por uma série de enzimas a fim de chegar na forma biologicamente ativa, que é o metilfolato. Então, esse metilfolato, por ser essa forma ativa, ele não precisa ser metabolizado. Ele tem também uma melhor biodisponibilidade, ele tem uma menor interferência com as medicações. Então, é prudente e é eficaz que, na prevenção de defeitos de tubo neural em mulheres que elas sabem que são portadoras de polimorfismo ou naquelas que desconhecem essa condição, a suplementação, então, deveria ser nessa forma, na forma ativa, ao invés do ácido fólico. Bom, passando para o ômega 3, os ácidos graxos poliinsaturados, eles são transportados pela placenta e depositados no cérebro e na retina desse feto, principalmente no 3º trimestre, onde o feto retira de 50 a 75 miligramas de ácidos graxos, né, de cadeia longa, da mãe, sendo a maioria DHA. Então, a gente já pode perceber que se essa mãe não consome DHA, consequentemente, esse feto vai ter uma disponibilidade muito menor. Outro fato importante é que a concentração de DHA no leite materno, ele é dependente do estado nutricional materno, naquelas gestantes que fazem aleitamento materno exclusivo. Então, se a mãe não consome, o feto também não vai ter. Então, por isso, o consumo adequado de DHA, ele tem esse fator de prolongar as gestações de alto risco, aumentar o peso, o tamanho desse bebê ao nascimento, melhorar a acuidade visual, a atenção, além de melhora da imunidade. De recente, eu trago esse consenso para vocês, onde eles colocam que, independente da dieta, toda gestante deve receber o suplemento de DHA. Eles preconizam uma dose de 200 miligramas, eu diria que no mínimo 200 miligramas, e eles colocam que preferencialmente seja suplementado através do industrializado das algas, a fim de evitar contaminação. Bom, a gente já viu que é importante, mas vocês devem estar se perguntando, e se essa gestante, se ela tem um consumo alimentar satisfatório, será que mesmo assim eu preciso suplementar? Bom, indiscutivelmente, ferro, folato e DHA, sim. Elas precisam desses nutrientes, independente se faz dieta certinho, se não come bem, enfim, esses daí são fundamentais. Eu coloquei o cálcio, mas ele tem uma observação e eu vou repetir. Se ela consome da dieta a quantidade adequada, ele não precisa ser suplementado de forma extra, apenas se ela não tiver esse consumo adequado. Bom, e aquela suplementação que você comentou, então, de mineral e de polivitamínicos associados? Toda gestante precisa? Eu preciso prescrever para todo mundo ou não? Bom, eu trago aqui as principais federações, organizações, e o que eles preconizam? Que o ideal, que o mundo maravilhoso seria que a gente conseguisse acompanhar individualmente, baseado na necessidade específica daquela gestante, eu fizesse a suplementação. Mas, como a gente sabe que isso nem sempre acontece, ingestão inadequada, então, quando ela não consome adequadamente, também é indiscutível. Então, todas as gestantes que têm uma má alimentação, elas merecem aquele polivitamínico, porque ele entrega as necessidades diárias preconizadas. Eu chamo a atenção aqui que essas principais pacientes são pacientes que a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção, porque elas têm um risco maior de deficiência, são as gestações múltiplas, as pacientes tabagistas, pacientes que são vegetarianas, são veganas, têm algumas intolerâncias alimentares, como intolerância à lactose, síndromes desabsortivas, então as doenças inflamatórias intestinais, e no pós-cirurgia bariátrica, que também é bastante frequente no nosso consultório. E em relação à ingestão adequada? Tá, é a gestante que come perfeito, faz tudo direitinho. Elas também precisam? Bom, eu trago aqui o trecho específico do protocolo da Febrasgo, onde ele diz que mulheres bem nutridas, elas podem dispensar o uso desses polivitamínicos para satisfazer as necessidades diárias, mas, na ausência de uma avaliação cuidadosa, é aceitável recomendá-los.
E aqui eu vou dar a minha opinião pessoal. Na verdade, assim, gestante a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem a segurança de que esse polivitamínico ele tem a dosagem recomendada, que ele foi aprovado para ela. Então, é prudente, às vezes, a gente lançar a mão do que, às vezes, ficar manipulando, manuseando muito os polivitamínicos. Tá? Então, bom, esse aqui eu trago para vocês, então, sem conflitos de interesse nenhum. Eu trago alguns exemplos do que a gente tem no mercado. E como escolher? Na verdade, não tem o melhor, não tem o pior. Tem o que se adequa às necessidades daquela sua gestante. Então, tem que olhar a informação nutricional, ver o que ela realmente precisa, custo-benefício, a gente sabe que tem uma variação de preço entre eles, e prescrever o que melhor se adapta a ela, caso haja necessidade. Bom, eu falei aqui do básico, que todo mundo precisa saber e que a gente precisa ter a responsabilidade de explicar para as nossas pacientes. Eu trouxe também mais algumas coisas, além do básico, que a gente pode fazer, que, na verdade, não é de básico, também é importante, mas que, muitas vezes, a gente acaba perdendo. A colina, né, que é um nutriente super importante, cada vez mais estudado, ela até pode ser sintetizada no corpo, mas a quantidade muito baixa, que ele não supre as necessidades da demanda metabólica. Ele está ausente na maioria daqueles polivitamínicos que eu acabei de mostrar para vocês. E tem estudos mostrando que menos de 10% dessas gestantes, elas atingem os níveis alvos de colina. E por que isso é importante? Então, assim, as principais funções... A colina participa também, igual o zinco, ela participa de várias funções, mas principalmente na programação epigenética que a doutora Alessandra falou, um assunto muito discutido. Então, como vai desenvolver esse cérebro da criança, como que ela vai ter uma cognição, como a gente consegue fazer com que ela tenha uma cognição melhor, diminui o risco de doenças crônicas, também participa do neurodesenvolvimento, na parte de visão, na parte de memória, função plaquetária, então também no transporte de macronutrientes, no potencial anti-inflamatório. Então, ela tem diversas funções aí importantes para o bebê e para a mãe, obviamente. Ela é tão famosa, tão importante, que ela é conhecida como um nutriente para um supercérebro. Então, é prudente que a gente olhe para ela com carinho. A principal indicação de colina, né, a dose principal de recomendação é por volta de 450 miligramas, onde a gente consegue obter esse valor aproximadamente em 2 ovos inteiros. Então, 2 ovos inteiros têm aproximadamente 450 miligramas de colina. E aqui, mais uma vez, chama atenção para quem não consome alguns alimentos, no caso do ovo, que precisa vir de algum outro lugar. Existem outros alimentos, então, bacalhau, carne vermelha, brócolis, couve-flor, que tem a quantidade de colina, mas não chega aos pés desse alimento. Então, às vezes, a gente precisa lançar mão da suplementação. Probiótico, também discutido diversas comorbidades. Graças a Deus, também na gestante não é diferente. Estão cada vez mais aparecendo trabalhos a respeito. E importante da microbiota da gestante é que, além da intestinal, a gente ainda tem que levar em consideração que ela tem uma microbiota na placenta e a microbiota vaginal interagindo nesse binômio mãe e feto. Em relação ao intestino, no primeiro trimestre de gestação, não tem grandes alterações na flora em comparação à não gestante. Já a partir do segundo trimestre, começa a haver uma remodelação, com uma diminuição da diversidade das bactérias, que é um fator ruim, com uma diminuição de bactérias que produzem butirato, que têm um caráter mais anti-inflamatório, com diminuição das que produzem inflamação, que têm uma tendência maior a fazer uma disbiose. Isso fisiologicamente. Em relação à placenta, ela é colonizada por bactérias não patogênicas, mas alguns fatores podem modificar essa flora com facilidade. Então, uso de antibióticos, infecção vaginal, a própria obesidade, a diabetes gestacional. Então, são fatores que podem causar uma disbiose nessa microbiota placentária. E isso é importante por quê? Porque já foi constatado que a disbiose placentária ela é um fator de risco para parto prematuro. E, por último, a microbiota vaginal, ela tem uma baixa diversidade já por si só, ela tem uma alteração ao longo da gestação, tem um predomínio de lactobacilos, com uma diminuição de espécies anaeróbias, que é um fator protetor, mas também eu coloquei aqui a vaginose bacteriana, que é bastante frequente entre essas mulheres e que é um grande fator de risco para a disbiose vaginal. Então, pacientes que têm...
assim, para resumir, na verdade, não é para dar probiótico para todo mundo, é porque é bom e todo mundo precisa. Mas nessa gestante que tem uma infecção vaginal, que a gente sabe que é frequente, uma alteração intestinal, uma constipação que não melhora, talvez ele seja um bom custo-benefício. Trouxe esse trabalho aqui também mostrando um outro benefício do probiótico, junto com outros nutrientes, então cálcio, vitamina D, zinco, participando na diminuição do risco de hipertensão na gestação. Então, também é uma outra coisa que a gente pode lançar mão. Esse outro trabalho aqui mostrando melhora do controle glicêmico, melhora da resistência insulínica, melhora de parâmetros de hipertensão arterial, de colesterol e também de marcadores inflamatórios. Aqui eu trago algumas cepas para vocês que têm trabalhos em gestantes. Então, o Bifidobacterium lactis, aí, que é o mais usado, ajuda na melhoria da função de barreira. E aí a gente pode fazer mesclas ou realmente usar os probióticos já disponíveis no mercado. Bom, então os probióticos eles inibem o crescimento patogênico, promove o crescimento de bactérias benéficas, produzindo uma microbiota mais saudável para essa mãe. No entanto, como eu falei, não é só porque é bom, que é mil maravilhas, mais pesquisas sempre são necessárias para atender essa população. Por último, chegando ao fim quase, falar sobre a creatina, que é um dos suplementos esportivos mais utilizados aí no nosso consultório. Já muito bem documentado todos os seus efeitos ergogênicos para a parte de massa muscular, para a melhora de desempenho esportivo. Ele tem uma alta concentração no sistema nervoso central, que colabora com a função neural nas adaptações ao exercício físico, mas uma particularidade também que ele tem uma relação positiva com neurotransmissores, então atua na melhora do humor, na melhora dos sintomas depressivos, melhora desempenho cognitivo, fadiga mental. Então, a gente sabe que muitas gestantes passam por essas alterações de humor, que poderia ser uma possibilidade, uma janela de oportunidade. Então, a gente sabe que mulheres elas possuem estoques menores de creatina do que em relação aos homens, além delas consumirem menos quantidade provinda da dieta. Tá? Então, também já foi documentado que níveis séricos da creatina quinase, eles são mais elevados durante o menacme, em comparação à gestação e à menopausa. E a menopausa. E também tem trabalhos mostrando que gestantes com menos de 20 semanas, elas possuem cerca de metade da concentração de creatina quinase do que adolescentes em pré-menarca elas teriam. Então, a gente percebe que são mulheres que têm uma quantidade menor. Por que isso é importante, né? Então, a gente sabe que o aumento da demanda metabólica secundária ao crescimento e desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento placentário, ele está associado a um pool reduzido de creatina. Os níveis plasmáticos de creatina na gestante, eles são mais baixos do que as não gestantes, e além do que ela tem uma excreção urinária mais aumentada. Com isso, parece que essas diferenças na biodisponibilidade, elas podem estar associadas ao baixo peso ao nascer e também à prematuridade. E para o feto, né, o circuito creatina quinase, ele tem papel essencial na homeostase energética durante o desenvolvimento embrionário, principalmente no sistema nervoso central. Sabe-se que tem um aumento de conteúdo de creatina cerebral nos primeiros 3 meses de vida. E, além do que, assim, a gente não sabe a partir de que idade gestacional esse feto começa a produzir a própria creatina. Provavelmente não é antes de 30, 35 semanas, né, por conta de maturidade hepática e maturidade renal. Então, realmente, ele tem que vir da dieta materna. Então, embora haja poucos estudos avaliando o efeito da suplementação na creatina durante a gravidez, já vai sair outro, a suplementação pode ser uma estratégia nutricional segura e de baixo custo para reduzir complicações nesse aspecto. Bom, de mensagens, eu queria que ficasse que a suplementação realmente ela previne doenças, melhora a saúde materna, melhora a saúde dessa criança no futuro. Então, é imprescindível a gente não saber orientar essa paciente quando ela chegar no nosso consultório. Não podemos esquecer hipótese alguma do ferro, do folato, do DHA e, de novo, o cálcio. Se não houver ingestão da dieta, a gente suplementar.
Coloquei o probiótico, né, como eu falei para vocês. Se houver necessidade, se for uma paciente com disbiose, com infecções vaginais recorrentes, poderia ser uma janela de oportunidade. A creatina também, quem sabe, aí, cada vez contribuindo para o bem geral. Para terminar, eu coloco de novo aqui o mnemônico da Juliana Machado. Esse é específico para os nutrientes da gestação. Então, não esqueçam, lembrem, fotografem, tirem foto. Toda vez que uma gestante aparecer no consultório de vocês, vocês tenham atenção a esses principais nutrientes. Era isso que eu queria passar para vocês. Obrigada.